Vivamos o verdadeiro amor. O que nós entendemos sobre o verdadeiro amor? O que é isto? Primeiro, que o amor que a Escritura Sagrada fala não é um amor de sentimento. Este amor descrito na palavra de Deus, que Deus demonstrou por cada um de nós, não foi porque Ele sentiu amor por nós, Ele decidiu nos amar. Nós não somos merecedores do amor de Deus, mas Ele decidiu porque Ele é amor. E Ele demonstrou isso não com sentimento. Por isso eu quero que vocês entendam que o amor descrito na Bíblia Sagrada é um amor que é expressado através de atitudes. Há vários textos bíblicos que demonstram isto, como o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, que é João 3,16. O crente que não conhece, que não sabe decorar do João 3,16, é preciso repensar. Com exceção dos novos convertidos, né? Mas João 3,16 demonstra ali a expressão do verdadeiro amor. Porque ali declara que Deus amou ao mundo, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 também mostra que Deus prova o seu amor para conosco quando Deus enviou o seu Filho, ou quando Cristo se ofereceu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, nós éramos ainda seus inimigos. E Deus, em atitude, fez essa demonstração de amor. E Ele requer de nós essa mesma atitude, um para com o outro. Porque Ele, na sua ordem, ou no seu mandamento, nós podemos dizer assim também, Ele diz que nós devemos amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. Então é da mesma maneira. E eu quero ler o texto bíblico que nós vamos discorrer nesta noite de hoje. Abram suas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 34 e o versículo 35. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé e lermos reverentemente esse texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Versículo 35. Deste modo, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Podeis assentar. Nós já oramos. Nesse texto nós podemos perceber de maneira bastante clara que o Mestre Jesus está dizendo aos seus discípulos é que o estilo de vida dos seus discípulos é viver em amor, é viver decidido, desejar o bem e fazer o bem ao próximo. E principalmente aos domésticos da fé. Porque quando Cristo está falando nesse texto, dando essa ordem,
Ele está falando aos seus discípulos. Ou nós podemos dizer, ele está falando à sua igreja. O capítulo 17 do Evangelho de João, na sua oração sacerdotal, parece até que ele estava preocupado com essa questão da igreja. Quando ele ora por cada um de nós, porque no versículo 20 do capítulo 17, ele diz: eu não oro somente por estes, mas eu oro também por aqueles que hão de crer em mim através destes. E em vários versículos bíblicos desse texto do capítulo 17, ele demonstra o desejo de que nós sejamos um, assim como ele é com o Pai. O amor sobrenatural dos cristãos será um dos principais atrativos, ou nós podemos dizer, será uma das principais marcas entre as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para que eles desejem a conhecer. Este amor sobrenatural, nós podemos dizer assim, porque é um amor desconhecido para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Este amor precisa ser vivido por cada um de nós. E vivendo o verdadeiro amor, vivendo este amor que Cristo nos amou, quando nós vivemos como igreja, expressando através das nossas atitudes, um para com o outro, é a maneira mais eficaz da evangelização. E voltando ao capítulo 17, quando ele fala, tanto no versículo 21, versículo 23 até o 26, a unidade da igreja, ou viver em amor, é para que o mundo creia que Ele é o Filho de Deus. Sem nossas atitudes, sem nosso estilo de vida demonstrarmos que verdadeiramente amamos a Cristo, amando-nos mutuamente, consequentemente viveremos em amor uns para com os outros. Se o nosso amor por Cristo não é suficiente para amarmos aqueles que achamos que não merecem o nosso amor, demonstra claramente que ainda não nascemos de novo. Demonstramos de maneira bastante clara, que o amor de Cristo ainda não está em nós. Eu sei que não é tão fácil nós amarmos pessoas que nos perseguem, pessoas que nos desejam mal. Não é simples. Mas a vontade de Jesus Cristo, ela nunca é simples colocarmos em prática. Vocês já perceberam isso? Tudo que Jesus Cristo pede que nós façamos não é fácil. E sabe por quê? Porque não é fácil deixarmos o egoísmo do nosso coração. Não é fácil abrirmos mão do conforto das nossas vontades. Não é fácil abrirmos mão da nossa razão. E para nós amarmos assim como Cristo nos ama, para nós amarmos de acordo com a ordem de Cristo, de nós amarmos uns aos outros, é necessário que nós venhamos deixar a nossa vontade de lado. E é por isso que não é fácil. Nunca é fácil. Vejamos na Bíblia Sagrada o que expressamos ao mundo
Quando nós amamos a Cristo, amando-nos mutuamente. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 14, expressa que nós mostramos verdadeiramente o nosso amor por Cristo quando nós amamos, quando nós expressamos da mesma forma o nosso amor uns para com os outros. Pois nesse capítulo 3 da primeira epístola de João, no versículo 14, diz: sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. É tão sério esta questão que o próprio Cristo declara que devemos amar uns aos outros, e o apóstolo João diz aqui: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. E quem não ama, permanece na morte. Ou seja, ainda não nasceu de novo. Como eu já falei, a maior marca, o maior sinal de ser nascido de novo não é o nosso testemunho, não é nós falarmos de Jesus. O maior sinal de um novo nascimento não é ir à igreja, participar de todos os cultos, não. Não é defender a santa doutrina. A maior marca de nós termos nascido de novo não é também entregar o nosso dízimo, ou nos esforçarmos pelo nosso ministério, nos entregarmos de corpo, completamente, corpo e alma e espírito, ao nosso ministério. Se nós não demonstrarmos amor, esta obra não está completa. Não adianta nós fazermos boas obras. A nossa demonstração de amor vai muito mais além do que tudo isso que foi mencionado aqui. A demonstração do nosso novo nascimento é quando nós deixamos o nosso egoísmo de lado para amarmos a todos de igual modo, querermos bem e fazermos o bem. Eu sei que existe em todas as igrejas aquelas pessoas que, se a gente pudesse, não se relacionava. Toda igreja tem. Aquelas pessoas, se a gente pudesse, a gente pegava e dava umas boas palmadas. Eu sei que vocês estão pensando em alguém aí. Não estão? Mas o Senhor Jesus manda a gente amar essa pessoa porque Ele morreu por ela também. Há muitas pessoas chamadas de desigrejada, mas eu sou do tempo ainda que as pessoas que estão fora da igreja são chamadas de desviados. Não existe crente desigrejado, existe crente desviado, que não está na igreja. E a maioria destes saíram porque não quiseram suprimir o egoísmo, magoados por algumas coisas e até mesmo pela nossa demonstração de que não nascemos de novo ainda, que vez por outra a velha natureza quer sobressair a natureza de Cristo que habita em nós. Nós precisamos aprender a pedir perdão um ao outro. Nós precisamos, isso é demonstração de amor. E às vezes nós preferimos que essas pessoas saiam da igreja, achando que vai melhorar a igreja. Não vai. Porque vem outros.
O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando a respeito do relacionamento da igreja de Coríntios um com o outro. Ele diz: é necessário que haja esse tipo de pessoas que lhe tratam mal, pessoas que são indiferentes com você. Isso nos faz crescer. Quando você ama pessoas desse tipo, você está se assemelhando a Cristo Jesus, porque Ele nos ama. Eu sei que nós praticamos coisas, eu sei que nós cometemos erros, que se Cristo fosse segundo o nosso coração, Ele não nos amava mais. Tenho plena certeza. Graças a Deus que nós não conhecemos o íntimo de cada um, mas Ele conhece. Ele sabe dos nossos erros, mas Ele nos ama mesmo assim. Como é que nós podemos suspender o amor de alguém? Porque não gostamos das suas atitudes, porque não gostamos das suas palavras. Este amor que Jesus Cristo quer que amemos uns aos outros, não é sentimento. Não é preciso sentir, não é preciso gostar. É decidir amar, é decidir ajudar. Se necessário, chame atenção, se necessário, admoeste-o, aconselhe-o, mas não deixe de amar. Este amor é ajudar. E quando nós oramos por essas pessoas que têm dificuldade de relacionar-se conosco, o Senhor nos dá a oportunidade de demonstrarmos amor por elas, porque elas vão precisar de nós um dia. Esteja pronto para ser bênção na vida dessas pessoas. Eu já me relacionei com pessoas que, se pudessem, não me via nem vivo. E hoje são pessoas que me amam de coração, porque eu conheço. E eu nunca desisti de amá-los. E quando nós conquistamos o coração de alguém que não vai com a nossa cara, às vezes, a gente pode dizer assim, não é? Essas pessoas nos amam de verdade. Como tem sido o seu estilo de vida? Com as pessoas que lhe cercam, com a sua família, com seus amigos, no local de trabalho? Porque às vezes no local de trabalho precisamos também demonstrar esse amor sobrenatural de Deus. Você tem mostrado Cristo através do seu estilo de vida, através da sua maneira de amar as pessoas? Você tem alguma dificuldade em amar como Jesus Cristo te ordena amar? Eu sei que todos nós temos dificuldades. E a primeira coisa que devemos fazer para superar as dificuldades de amarmos pessoas que não gostamos muitas vezes de estarmos perto ou de nos relacionarmos, de conversar, é orar por nós mesmos. Às vezes nós queremos orar pelas pessoas para que eles mudem, para que nós venhamos amá-los. Mas nós temos que orar primeiramente por nós mesmos, para que nós amemos essas pessoas do jeito que elas são. E assim nós podemos ajudá-los a serem transformadas. Se você começar a orar por você mesmo, para que Deus te dê amor no coração, por aquela pessoa que você não gostaria de se relacionar,
E às vezes, quando se dá mal, a gente dá vontade de dizer: bem feito. Não é? Eu te avisei. Mas o Senhor não nos permite isto. Ele quer que nós amemos. E quando essa pessoa se dá mal, Ele quer que nós estejamos lá para ser suporte. É assim que nós vamos conquistar o coração dessas pessoas. É assim que o Senhor nos ama. E é dessa maneira que Ele quer que nós amemos também uns aos outros. Em segundo lugar, o Mestre, Jesus Cristo, é o nosso exemplo. Ele é a maior expressão de amor da ordem que Ele nos deu. Amem uns aos outros. Voltando ao Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. É uma ordem. Nós não podemos escolher amar ou não amar. É uma ordem. Infelizmente, muitos de nós estamos ignorando essa ordem de Cristo. Mas é o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Cuidado. O primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem assim na Bíblia. Como é que está na Bíblia o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Porque quando nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas, é uma visão panorâmica do amor. E assim nós caímos na indiferença deste amor. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Mas aqui ele nos dá um mandamento que ele diz que não é novo, mas ao mesmo tempo ele diz: o novo mandamento eu vos dou. Amem uns aos outros. E à medida que devemos amar uns aos outros, ele diz: assim como eu vos amei. Nós precisamos meditar como é que o amor de Deus é endereçado a cada um de nós. Ele nos ama sem merecimento. Ele não suspende o seu amor de nós por nada nesta vida. Não há nada que o Senhor Jesus deixe de nos amar. Não há pecado na nossa vida que Ele suspenda o seu amor por nós. Mas não é por isso que precisamos ou devemos viver no pecado, não. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro em Romanos capítulo 6. Porventura devemos pecar mais para que a graça de Deus seja mais abundante ainda? E ele diz: de forma nenhuma. É a maneira como nós podemos retribuir o amor de Jesus Cristo incondicional, é nós amando-nos mutuamente. E é por isso que o apóstolo João diz de maneira bastante clara: se nós não amamos uns aos outros, é porque ainda não nascemos de novo, continuamos ainda mortos no nosso egoísmo. O Senhor Jesus, mesmo com a sua grande humildade,
Ele espera que nós consideremos Ele como nosso Mestre e Senhor. É assim que devemos chamá-lo e é assim que devemos tratá-lo. Muitas vezes nós estamos chamando Jesus Cristo de Mestre e de Senhor, mas as nossas atitudes não dizem isto. As nossas atitudes, quando nós deixamos de amar as pessoas por erros, porque todos nós somos passivos de erro, nós não estamos imitando a Cristo. Porque nós erramos com Cristo todos os dias, e não somente porque praticamos alguma coisa má. Eu acredito até que nós pecamos mais com Cristo por omissão. Por não fazermos aquilo que Ele nos manda fazer, do que por aquilo que fazemos que Ele não se agrada. Nós devemos estar tão dispostos a obedecer-lhe, assim como um soldado obedece aos seus oficiais comandantes. Mesmo que a ordem interfira no nosso conforto, mesmo que a ordem seja inconveniente para nós, ou cause-nos insegurança, cause-nos medo. Não podemos permitir que o nosso desconforto, a nossa insegurança nos impeça de obedecer à ordem de Cristo. Não podemos. A maioria das ordens de Cristo nos mete medo. Um dos maiores medos que temos é de sermos diferentes, onde muitos são iguais, principalmente no nosso local de trabalho, onde há uma multidão que ainda não conhece a Cristo. Nós temos medo de expressarmos este amor, porque não queremos sermos diferentes. Devemos fazer uns pelos outros, dentro da nossa modéstia, o mesmo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Assumindo-nos a forma de servo e escravo. A palavra de Deus nos chama de servo, mas no original a palavra é escravo mesmo, alguém que foi comprado, alguém que pertence a alguém que pagou um preço por você. A partir do momento que nós aceitamos o preço que foi pago por nós, nós não temos mais que obedecer à nossa vontade. A vontade agora é daquele que pagou o preço por mim e por você. Mas não são poucos os crentes que batem no peito e dizem: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Alto lá. A vida não é mais sua. Na verdade, nunca foi. Certa vez, eu estava com um colega de trabalho. Eu já estava no seminário. E um colega me abordou e disse assim: Mendes, tu é um escravo. E eu disse: escravo por quê? Tu não faz nada do que tu queres. Tu é um escravo de Deus. Tu vive falando desse Deus aqui no trabalho. Porque tudo que a gente questiona, tu diz que o teu Deus não te permite. Tu é um escravo. E me veio à mente, eu disse para ele: amigo, aqui ou você é escravo de um, ou você é escravo do outro. Ou você é escravo de Deus,
ou você é escravo daquele que eu não quero nem dizer o nome, mas que é contra Deus. Mas na verdade, neste mundo, ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. Eu prefiro ser escravo daquele que pagou o preço pela minha vida. Mas nós precisamos demonstrar isto quando nós aceitamos o preço pago por nós em obediência. Nós não merecíamos este preço. Nós não merecíamos este valor que o Cristo pagou por nós. Mas Ele o fez assim porque Ele decidiu nos amar. Foi a maneira como Ele quis demonstrar amor por nós. E para encerrar, eu quero perguntar: você tem dificuldade de submeter-se à ordem daquele que pagou o preço por você na cruz? Às vezes eu tenho. Você não tem, não? E é por isso que eu oro tanto por mim mesmo. Às vezes tem dia que a gente está cansado. Às vezes tem dia que você dá vontade de desistir de determinadas coisas. Mas o Senhor não nos chamou aqui para pararmos, porque a vitória sempre vem no final. Fazer a vontade dEle não é fácil, mas a recompensa é extremamente grata. Vale a pena. Vale a pena, por mais difícil que seja, fazer a vontade de Cristo. Vale a pena. É a forma mais graciosa de nós atribuirmos o amor dele por nós. É quando nós nos colocamos a obedecer. Quando você for ler a Escritura Sagrada, não peça simplesmente para que o Senhor abra os teus olhos para entender a sua vontade. Mas peça também para que Ele coloque no seu coração o desejo ardente de obedecê-lo. Porque esse desejo ardente de obedecer não há obstáculo, não há nada que possa te impedir de obedecer. Nós precisamos viver dia após dia. Ao tomarmos decisões, precisamos arrazoar a seguinte questão: o que Jesus Cristo faria nesta situação? E aí você pode fazer, que você não vai errar. Nós precisamos decidir a viver de acordo com as ordens daquele que é o nosso mestre. Precisamos tê-lo como nosso mestre não só de forma verbal. Nós queremos ganhar o mundo para Cristo. Nós queremos transformar vidas. E a esperança do mundo é a igreja do Senhor. E se nós quisermos fazer diferença, precisamos obedecer este mandamento de amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. Porque é dessa maneira que vamos refletir a imagem de Cristo. É dessa maneira que nós vamos chamar a atenção daqueles que ainda não creem nele. Mais uma vez eu quero repetir, é a maneira mais eficaz de evangelização. Nós somos o evangelho mais lido por aqueles que não conhecem a Cristo. Portanto, cuidemos da maneira como nós vivemos. Cuidemos do nosso estilo de vida diante do mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai querido, graças te damos pelo amor do Senhor destinado a nós e pelas tuas ordens na tua palavra que são tão claras. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fez conhecer
coisas sobrenaturais como o teu amor por nós, para que nós pudéssemos amarmos uns aos outros com este mesmo amor. Pai, o Senhor sabe que nós temos dificuldades de obedecer este mandamento. Nós rogamos a Ti que o Senhor nos dê um coração pronto a Te obedecer. Que o Senhor nos incomode se necessário for, para que nós amemos assim como o Senhor nos ordena amar. Que nós venhamos expressar o nosso novo nascimento através das nossas atitudes um para com o outro. Abençoa cada um que nesta noite o Senhor trouxe à tua casa. Transforma-nos naquilo que o Senhor quer que sejamos, ó Deus. Para a glória do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu peço à igreja que fique em oração. Eu quero fazer um convite muito especial. Você que veio hoje à noite aqui, você ainda não fez uma declaração pública de fé, declarando a Cristo Jesus. Ele morreu na cruz, Ele derramou o sangue dele por você e por mim. Ele fez isso em demonstração de amor. E não há outra forma de você expressar gratidão por essa demonstração de amor, se não for convidando Ele para fazer parte da tua vida. Abrindo o teu coração e convidando Ele a fazer parte da sua vida. É o convite que eu quero fazer a você nesta noite. Se você ainda não fez uma declaração de fé, de maneira pública, declarando a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, você pode fazer essa decisão hoje à noite aqui. Com um gesto, você pode convidá-lo a habitar no seu coração. Porque a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você pode fazer essa invocação aqui, fazendo o gesto, levantando a tua mão e declarando Ele como o Senhor e Salvador da tua vida. Portanto, se alguém dentre nós que ainda não fez essa declaração de fé e deseja nesta noite tornar pública essa decisão, declarando Jesus Cristo como o teu Senhor e o teu Salvador, levante a tua mão de onde você estiver, eu quero orar por você. Há alguém esta noite? Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor Jesus Cristo não se envergonhou ao morrer na cruz por nós. Morreu como um malfeitor. Ele entregou a vida dele para que você tivesse vida. Eu quero repetir mais uma vez esse convite. Porque se houver alguém dentre nós com esse desejo no coração, eu não quero que você saia daqui sem fazer esse gesto de fé. Se há alguém dentre nós com desejo no coração de declarar Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador nesta noite, levante uma de tuas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Se não há, que Deus continue te dando novas oportunidades. Mas o tempo de aceitar, o tempo de declarar Cristo como Senhor é sempre o dia de hoje.